Atos capítulo 3, versos 1 ao 10. Amém, meus irmãos? Amém. Atos capítulo 3, verso 1 ao 10. Vamos ver todo mundo para os irmãos dormirem. Eu sei que ninguém dorme aqui, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhem para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a vocês. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Oremos ao Senhor. Bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor. E nós pedimos a direção do Teu Espírito nesta noite. Pedimos que o Senhor tome os meus lábios, Senhor, e que não seja nada falado de mim mesmo, mas que seja tudo, Senhor, vindo diretamente do Teu trono da graça. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Aquece os nossos corações e nos renova por intermédio da Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, a Ti, porque sabemos que em nós mesmos não há capacitação nenhuma, Senhor. Somos dependentes de Ti e carecemos da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, esse relato que nós acabamos de fazer a leitura aqui de Atos capítulo 3 é o registro do primeiro milagre após o período de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo sobre aquele povo que estava reunido naquela casa, conforme nós lemos no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Esse é o primeiro milagre pós-Pentecostes. Os apóstolos Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles tinham o costume de orar no templo. E aí, nós vimos isso aqui no primeiro versículo do capítulo 3. A Bíblia diz que certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então, a gente vê que os discípulos, eles tinham uma rotina de oração. E é interessante que, no começo do culto, Jéssica falando sobre Daniel, ela comentou muito
essa questão da oração nas nossas vidas. E de fato, meus irmãos, a gente já tira uma primeira lição nesse primeiro versículo do capítulo 3 de Atos. Os discípulos nos ensinam que nós devemos ter disciplina na oração. Nós devemos ter contundência, perseverança nos nossos momentos de oração. E muitas vezes nós acabamos nos esquecendo e nos afastando desse lugar secreto. Muitas vezes nós vamos nos entregando ao comodismo, ao conformismo e a tantas outras coisas que tentam roubar a nossa intimidade com Deus, e acaba que nós vamos nos esquecendo desse princípio importante para as nossas vidas, a disciplina na oração. Mas aqui os apóstolos, Pedro e João, eles estão agora cheios do Espírito Santo. Por que agora eles estão cheios do Espírito Santo? Porque até antes de Pentecostes, eles ainda não haviam recebido de fato o Espírito Santo. Eles ainda não tinham o Espírito de Deus dentro deles. Tanto é que quando nós olhamos, passeamos bem brevemente pelos Evangelhos, nós vimos por diversas vezes Jesus falando que iria enviar um Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quando Jesus consola os discípulos, lá em João, capítulo de número 6, se não me falha a memória, que ele diz assim: não se turbe o vosso coração, mas creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas e tudo mais. Depois ele disse que iria subir, iria ao Pai, mas não iria deixar os discípulos órfãos. Ele iria enviar um Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, antes de Pentecostes, os discípulos, os apóstolos, ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Mas depois de Pentecostes, quando um pequeno grupo de irmãos estão reunidos em uma casa, e ali eles começam a orar e a se reunir, o Espírito de Deus vem e desce sobre aquele povo, e todos passam a ser agora cheios do Espírito Santo, passam a ter agora o Espírito Santo em sua vida, e agora eles começam a viver o chamado que Jesus lhe deixou na prática e de fato. Agora eles começam a experimentar, a desfrutar dessa promessa de Cristo, feita antes de Cristo morrer. E aí esse texto aqui, meus irmãos, nos mostra não apenas um milagre físico, mas também nos ensina profundas verdades sobre a igreja, a compaixão e o poder transformador que há no nome de Jesus Cristo. Quando nós passamos a olhar nesse texto, e também conforme a leitura que nós fizemos aqui nesse capítulo 3, esse texto traz muitas verdades para as nossas vidas. E aqui eu separei pelo menos 5 verdades, e depois nós iremos fazer algumas aplicações desse texto. Em primeiro lugar, uma rotina interrompida pelo sobrenatural de Deus. No primeiro versículo, a Bíblia diz que Pedro e João, eles subiam ao templo à hora da oração, a hora nona ou a terceira hora, às 3 horas da tarde, em algumas traduções. Então, o contexto é de normalidade. Os discípulos, como eu falei, eles estavam indo fazer aquilo que já era de costume deles fazerem, orar. Então, eles iam orar como eles já tinham esse costume. Só que muitas vezes, meus irmãos, Deus nos surpreende em momentos comuns. Veja que a gente não vê nada de anormal na vida de Pedro e de João até o primeiro versículo. Eles estão seguindo a sua vida normalmente. Eles não estão procurando um algo sobre-humano, um algo sobrenatural. Eles estão indo fazer o básico. Eles estão indo fazer aquilo que é de costume deles fazerem. E aí, meus irmãos, aqui nos mostra como Deus, ele aparece em momentos comuns em nossas vidas. Naqueles momentos em que nós estamos fazendo as visitas que costumamos fazer. Naqueles momentos que nós tiramos para visitar a igreja que normalmente nós costumamos visitar. Mas são nesses momentos que Deus envia uma pessoa em nossa direção. São nesses momentos que Deus nos usa para fazer algo extraordinário na vida de pessoas. São nesses momentos que Deus mostra para nós como
como Ele nos surpreende em momentos comuns de nossa vida. Então, meus irmãos, nós tiramos aqui uma lição muito importante. Não precisamos ficar procurando coisas sobre-humanas. Quando chegar o momento de Deus agir em nossas vidas e nos usar para fazer coisas extraordinárias, Ele vai fazer isso nos nossos momentos comuns. Nos momentos comuns de nossa vida. E aí, isso nos mostra que Deus ele está presente em todos os momentos e em todos os detalhes de nossa caminhada, de nossa vida. Não é porque nós estamos vivendo a vida comum, de cristão comum, que isso não significa, ou que isso significa, melhor dizendo, que Deus não está presente em todos os detalhes da nossa vida. Não é porque nós não vemos coisas extraordinárias todos os dias, todas as horas, todos os momentos, que isso significa que Deus não está cuidando e não está presente em cada detalhe da nossa vida. E se esse pensamento, meus irmãos, pairou sobre a mente de vocês, eu quero que vocês saiam daqui confortados com essa verdade que nós encontramos no primeiro versículo. Deus age nos momentos comuns. Deus age na vida de pessoas comuns, com rotinas comuns, porque Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas. Que verdades preciosas, meus irmãos. Que coisa maravilhosa é nós vemos que o mover de Deus nem sempre começa com um culto ou uma cruzada evangelística, mas com um coração sensível à sua voz. A grande questão não é nós fazermos uma bala jacobina, um power não sei o quê. É nós vivermos uma vida com coração sensível à voz do nosso Deus. É aí que Deus age. Então, meus irmãos, que nós estejamos atentos, não às coisas extraordinárias, não aos momentos extraordinários, mas aos momentos ordinários, rotineiros, comuns de nossas vidas. Por quê? Porque eles podem se tornar extraordinários se nós estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Já parou para perceber que muitas vezes Deus envia alguém necessitado para a gente quando a gente está naquele momento de correria? Não posso parar agora naquela coisa toda. E de repente Deus envia uma pessoa. E você, não queria parar não, mas eu vou parar porque não tem outro jeito. E de repente Deus me usa de forma tão especial, tão profunda e tão graciosa para a vida das pessoas. Porque, meus irmãos, o nosso Deus age nos momentos comuns e ordinários de nossa vida. E esses momentos comuns e ordinários, Deus converte em extraordinário pelo fato de estarmos sensíveis à sua voz. Estarmos sensíveis ao seu Espírito. Estarmos sensíveis àquilo que Deus quer que nós façamos. Quando nós lemos a história do cristianismo, nós não olhamos pessoas extraordinárias fazendo coisas extraordinárias. Nós olhamos pessoas comuns sendo usadas por Deus para fazer coisas extraordinárias. E todas as vezes que homens se orgulharam em nome de Deus, eles caíram no seu próprio orgulho. Porque a glória e a honra não está em nós. Nós não temos, meus irmãos, poder para fazer nada. Nós somos 100% dependentes de Deus. 100%. Eu ouso dizer que numa escala de 100, nós estamos 200% dependentes de Deus. Nós somos muito dependentes de Deus. E quando nós reconhecemos isso, Deus, Ele torna momentos comuns em momentos extraordinários para manifestar a sua glória em nossas vidas. A segunda verdade é o problema do texto. O problema que nós encontramos aqui é um homem imobilizado desde o seu nascimento. Dos versos 2 ao 3, fazendo uma leitura completa aqui, não considerando todo o texto, mas diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual, vendo a Pedro e João que entraram no templo, pedia esmola. Aqui, meus irmãos, está falando de um homem de nascença. O versículo 2 nos fala disso. Estava sentado, aliás, estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença.
O versículo 2 nos diz essa verdade. E esse homem que era levado todos os dias à porta do templo chamado Formosa, esse homem não conhecia outra realidade. A realidade dele era sempre sentar no templo, pedir esmola e muitas vezes receber esmola das pessoas. Era a realidade dele. Desde o nascimento ele dependia de outras pessoas, dependia de quem o ajudasse, de quem desse esmola para ele. Era a vida daquele homem. Também era uma vida comum, mas uma vida comum no sentido negativo. Ele dependia das outras pessoas. E ele estava na porta do templo, perto do lugar de oração, mas ainda ele estava fora do templo. Ele estava próximo do templo, mas ele ainda não havia entrado no templo. Ele estava na porta do templo. Isso é confrontador demais, meus irmãos, para nós. Por quê? Obrigado, pessoal. Opa! Valeu! Por quê, meus irmãos? Porque isso é um confronto para nós. Deus abençoe, meus irmãos. Por que isso é um confronto para nós? Porque era a realidade daquele homem. Ele estava na porta, mas ele nunca havia entrado. E aí, quantas pessoas, meus irmãos, não estão assim hoje? Quantas pessoas não estão perto da igreja, ouvindo falar de Deus, mas sem experimentar uma transformação em sua vida? E aí, isso nos leva a uma terceira pergunta. E nós, como igreja? O que nós fazemos quando nós passamos por ela? Será que nós temos oferecido apenas algo superficial? Algo para suprir o momento daquela pessoa? Porque veja, ele estava ali a sua vida toda. Eu não penso que a vida toda, porque vamos considerar o tempo de infância dele. Mas em um determinado tempo da vida daquele homem, até o momento em dele se encontrar com Pedro e João, ele vivia recebendo migalhas e algo superficial. Algo que não sanava a sua real necessidade. E aí, isso nos leva a refletir sobre isso. Será que nós estamos passando por essas pessoas e oferecendo apenas esmolas para essa pessoa? Migalhas para ela? Será que nós estamos oferecendo algo superficial? Evangelismo superficial? Evangelho superficial? Eu fico confrontado quando as pessoas saem para evangelizar e dizem: Jesus te ama. Só isso? Será que isso tem poder de transformar a vida da pessoa? Será que esse é de fato o Evangelho? Meus irmãos, as pessoas estão esperando de nós um alimento profundo, um Evangelho profundo, que impacte a vida dessas pessoas. Mas por que é que nós oferecemos o superficial para o mundo aí fora? Porque nós não somos como Pedro e João, cheios do Espírito Santo. Nós estamos diante de uma geração, e aí nós nos incluímos nessa geração que é superficial, que conhece muito pouco a Escritura, que tem muita pouca intimidade com Deus. Nós não temos disciplina na oração, ou poucos têm disciplina na oração. Nós estamos num contexto em que parece que não faz sentido ter tanto cristão no nosso Brasil e o Brasil permanecer corrupto do jeito que é. Ter tantos cristãos dentro da igreja e a igreja não ter a transformação que nós deveríamos ver à luz da palavra. Tantas pessoas dentro do templo, mas poucas pessoas dentro da vida ativa da igreja. E aí, meus irmãos, por conta disso, nós nos tornamos superficiais, muitas vezes carnais. E aí, quando nós somos assim, o que temos a oferecer para o mundo é algo superficial, é uma mera esmola, é algo para suprir o momento das pessoas.
Então esse texto nos confronta de uma forma incrível e nos desperta essa realidade de que nós devemos ser profundos. Nós devemos ser profundos no nosso relacionamento com Deus e também naquilo que transmitimos para as pessoas. E aí, nós entramos para a terceira verdade. A resposta dos discípulos mediante ao problema que nós vemos falando nesse texto, que é a condição daquele homem. Os discípulos dizem: o que eu tenho, isso te dou. Dos versos 4 ao 6, vamos fazer a leitura, nos diz assim: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E aqui, meus irmãos, nós olhamos algo que vai se tornando ainda mais extraordinário para nós. Pedro, ele não dá aquilo que o homem queria estando à porta do templo. Pedro não dá aquilo que aquele homem quer. E aí entra em contraste com o que muitos da nossa geração estão fazendo. Quantos falsos mestres ensinando aquilo que as pessoas querem ouvir, transmitindo a mensagem que as pessoas querem receber. Mas veja o que Pedro faz. Pedro, ele não dá o que o homem quer, mas ele dá o que ele precisa. Aquele homem, ele queria esmola. Ele olhou para Pedro, o texto nos diz isso. Ele olhou para Pedro e ele ficou com aquele sentimento de que iria receber algo daqueles homens. Queria receber algo daqueles homens. Mas aí, o que ele esperava receber daqueles homens era a esmola, era prata, era ouro. Mas a resposta de Pedro: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. E é isso que nós devemos fazer para a nossa geração. Nós não temos riquezas, nós não pregamos prosperidades, nós não pregamos bonança de vida, mas nós pregamos Cristo. Ele salva, Ele é o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. As pessoas não precisam ouvir que Deus vai mudar a sua condição financeira. As pessoas não precisam ouvir que Deus vai mudar, vai lhe dar um carro bom, uma casa nova. Não, elas precisam ouvir que precisam imediatamente, urgentemente se arrepender dos seus pecados. E quando nós somos profundos, quando nós não somos superficiais, nós não oferecemos o que as pessoas querem, nós oferecemos o que elas precisam. Aqui, meus irmãos, ele invoca o nome de Jesus, não como uma fórmula mágica, como muitas pessoas dizem: em nome de Jesus você vai receber a sua vitória, em nome de Jesus você isso e aquilo. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica. O nome de Jesus, ele é poderoso. E aqui eles expressam o nome de Jesus com expressão de autoridade e de fé. E de fé, meus irmãos. O nome de Jesus não deve ser para nós um amuleto, mas deve ser expressado com fé e com autoridade. O nome de Jesus, ele carrega o poder da ressurreição, a restauração da dignidade e da vida. É esse nome que nós precisamos proclamar para as pessoas. É esse nome que deve ser pregado nos cultos. O centro do culto não é o homem. O centro do culto não é as pessoas da igreja. O centro do culto é Cristo Jesus. Aleluia. E eu vou mais além. E esse crucificado e ressurreto, ele é o centro da nossa adoração. Então, o que nós temos oferecido ao mundo, o que nós temos oferecido, coisas materiais, bens, riquezas, ou nós temos oferecido Cristo para elas?
O que nós temos feito? Programas? Ou nós temos clamado para que Deus derrame do céu o seu poder sobre nós, sobre nossa igreja, sobre nossas vidas? A igreja precisa voltar, meus irmãos, a oferecer um nome que salva, cura, um nome que cura, um nome que transforma. Nós precisamos oferecer isso às pessoas. O mundo precisa de Cristo, meus irmãos. O mundo não precisa do legalismo. O mundo não precisa de nós dizermos a ele que tem que parar de usar isso ou aquilo. Eles precisam, em primeiro lugar, ouvir de Cristo. Pois Cristo é o único que pode salvar e transformar a vida do homem. Amém. E aí nós encontramos a quarta verdade desse texto: o milagre. O texto nos diz que este homem, ele levantou-se, ele andou e ele pulou. Versículos 7 e 8 nos diz assim: segurando... Desculpa, né? Nasceu. Estou bem, você não Oxe, tá ali no filho, não. Se eu falar com ele aqui, eu não estou aqui. Graças a Deus, irmão. Amém. Os versículos 7 e 8 nos diz assim: segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós olhamos nesse texto aqui que de fato os discípulos não deram ouro e prata, mas eles curaram aquele homem no nome de Jesus. E aqui o milagre não foi um milagre incompleto, foi um milagre completo. Aqui, meus irmãos, Pedro e João não restaurou apenas a integridade física daquele homem, mas Pedro e João, pelo poder do nome de Jesus, restaurou o emocional e também o espiritual daquele homem. Quando Deus nos usa, meus irmãos, para manifestar sua glória através de nossas vidas, Ele não nos usa para fazer algo incompleto, Ele nos usa para fazer algo sobrenatural. Nós olhamos aqui que aquele homem, ele entrou no templo, algo que ele nunca havia feito antes. Ele passou boa parte da sua vida sentado à porta do templo. As pessoas conduziam ele até a porta do templo, mas quando eles se encontraram com um homem cheio do Espírito Santo, imediatamente aquele homem foi curado e ele passou a entrar no templo, algo que nunca havia feito. Agora, meus irmãos, aquele homem não fica mais encostado na porta do templo. Aquele homem agora, ele salta de alegria, ele adora, ele testemunha do poder de Deus para outras pessoas. E é isso que acontece quando nós nos deixamos ser usados por Deus. O toque de Pedro, meus irmãos, mostra parceria, não apenas palavras, mas ação. Ele disse: levante e ande em nome de Jesus. Mas depois ele pegou pelas mãos e levantou. Isso nos ensina que não basta apenas ensinarmos de Cristo. Nós precisamos pegar nas mãos das pessoas e discipular e conduzi-las para dentro do templo, para conhecer mais de Deus, para adorá-lo, meus irmãos. Nós devemos analisar esse texto e trazer isso para nossas vidas. E aqui, meus irmãos, os milagres que aconteceram nesse texto são sinais do reino de Deus. Esses milagres apontam para a restauração completa que Deus quer fazer em todos nós. Deus se preocupa com nós, meus irmãos, conosco em todos os detalhes. Então, quando nós ajudamos alguém a se levantar, nós estamos sendo o corpo de Cristo. E a quinta e última verdade: o testemunho. Todos viram e se admiraram. Nos versos 9 e 10, o texto nos diz: quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar
sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Aqui, meus irmãos, nos mostra que aquilo que Deus fez através da vida de Pedro e de João impactou toda aquela comunidade. As pessoas ficaram impressionadas, impactadas. O testemunho, meus irmãos, de uma vida, ele tem poder de impactar e de transformar a vida de outras pessoas. E isso vale muito mais do que argumentos. E para nós concluirmos, daqui, meus irmãos, nós tiramos também uma aplicação para as nossas vidas. Talvez nós não sejamos ricos financeiramente falando. Talvez, assim como Pedro e João, nós também não temos ouro e prata para oferecer. Mas eles não precisavam disso, porque eles tinham algo muito mais valioso. Eles tinham o poder do nome de Jesus sobre a sua vida. E assim também é com nós, meus irmãos. Nós devemos ter essa convicção de que nós também temos o poder do nome de Jesus sobre nossas vidas. Nós não precisamos de ouro nem de prata, porque o que é mais valioso, Cristo já nos deu, que é o poder do seu nome em nós. Hoje, meus irmãos, muitas pessoas estão perdidas na porta do templo, à beira da igreja. Estão quebrados e estão pedindo esmolas emocionais. Entram para a igreja para ter sua saúde emocional restaurada. Entram para a igreja para ter a sua saúde financeira restaurada. Pessoas que estão totalmente dilaceradas espiritualmente falando. E muitas vezes também físicas. E nós precisamos, meus irmãos, como igreja, responder como Pedro: o que tenho, isso eu te dou. Deus não requer de nós, meus irmãos, cristãos miraculosos que façam coisas sobre-humanas. Deus quer que nós sejamos como Pedro. Nós temos o nome de Jesus. E é esse nome que nós precisamos oferecer para as pessoas. O nome que está sobre todos os nomes. O nome que tem poder para quebrar todas as cadeias. O nome que tem poder para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Esse nome nós temos. E é esse nome que nós devemos oferecer para as pessoas. Então, meus irmãos, aqui vai algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo nas nossas rotinas no dia a dia. Deus, Ele quer agir aonde nós estejamos. Deus nos colocou no nosso trabalho, Ele quer nos usar ali. Deus nos colocou diante de uma vizinhança, Deus quer nos usar ali. Aonde Deus nos colocou, meus irmãos, Deus, Ele quer agir através de nós, aonde nós estejamos. A segunda verdade, a segunda aplicação é que nós devemos oferecer Cristo, não apenas soluções temporárias, como aquelas pessoas faziam. Elas entregavam uma esmola, talvez até com boa intenção no coração, mas aquelas esmolas eram temporárias. Nós precisamos oferecer para as pessoas algo que é permanente e eterno. Nós precisamos oferecer Cristo para as pessoas. A terceira aplicação é que nós devemos tocar nas pessoas com ação e palavras, e não somente com palavras. Nós não devemos apenas orar pelas pessoas, mas devemos estender a mão para ajudar essas pessoas. O que é que adianta alguém que está com fome chegar diante de nós e nos pedir o alimento, e nós despedirmos aquela pessoa de mão vazia e dizermos que iremos orar por ela? Nós precisamos, meus irmãos, ajudar com palavras, mas também com ação. E a quarta e última aplicação, meus irmãos. As vidas são transformadas quando elas veem o poder de Deus em ação. Amém. Se Deus teve poder para salvar nós, pobres pecadores, tanto mais Ele terá para salvar outras pessoas que ainda não o conhecem. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos nos colocar sobre os pés. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por essa verdade maravilhosa. Oremos. Gracioso Jesus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por teu amor, por tua graça imerecida, Senhor. Ó Deus, de fato, nós não merecíamos
a tua graça, o teu perdão, o teu amor. Mas o Senhor nos alcançou. Ó Deus, nos ensina a aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Senhor, nós venhamos nos encher do teu Espírito e que nós venhamos, Pai, andar segundo o teu querer e a tua vontade. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, as pessoas que estão ao nosso redor e que precisam ser tocadas por Ti. Que nós venhamos oferecer a essas pessoas o Teu nome. O nome que está sobre todos os nomes. O nome que tem poder para salvar e restaurar a vida do pecador. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos também pelas visitas que iremos fazer amanhã. O Senhor vá à nossa frente, Pai. O Senhor visite aquelas pessoas que o Senhor já trabalha nos corações de cada uma delas. Em nome de Jesus, Senhor, que sejam alcançadas pelo Teu Espírito. Que a Tua palavra caia em terrenos férteis e que produza, Senhor, bons frutos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Nos conduz em paz para nossas casas, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Está encerrado. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e os leve em paz.